Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. Eu quero convidar-nos, sem mais delongas, a nós abrirmos as nossas Bíblias novamente no capítulo 3 de Filipenses, onde na semana passada nós começamos uma mensagem que continuaremos hoje. Lembrando que no livro inteiro de Filipenses nós estamos vendo esse tema, e cada mensagem, nós já estamos na 10ª parte, temos o objetivo de comprovar a mensagem que vimos desde o começo. E o tema é este. Vamos ler juntos para você se sintonizar, se sincronizar também com a mensagem de hoje? Vamos lá? A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. E na semana passada, irmãos, nós chegamos finalmente a falar mais apropriadamente da alegria, apesar que, como nós destacamos, em nenhuma parte, numa carta escrita da prisão, nós vemos um tom de tristeza. Muito pelo contrário. Então, na semana passada, nós começamos a ver esta grande ideia, na qual vamos continuar hoje. Nossa alegria está centrada em Cristo. E os 3 pontos, as 3 lições da semana passada, eu projetei e trouxe de novo aí para que a gente pudesse pegar o fio da meada, né? E se você não esteve conosco, poder entender sobre o que nós vamos falar hoje. E também poder acompanhar, se quiser, depois online, a mensagem anterior, a 9ª mensagem. Primeiro ponto. A alegria em Cristo reside. Esta foi a frase inicial que depois se desdobrou da seguinte maneira. Em renovada obediência. Versículo 1. Versículo 2. Em discernir a verdadeira espiritualidade da falsa. Do 2 e o 3. E finalmente, em terceiro lugar, em discernir o valor eterno do efêmero, do passageiro. Isso foi do versículo 4 até o versículo 11. Reparem, meus irmãos, que nós não vamos retomar ou começar de novo a contar, então vamos continuar, porque esta é uma daquelas mensagens de 2 partes. Tem o jogo de ida e o jogo de volta. E nós vamos agora olhar o resto do capítulo 3 para aprendermos as demais lições. Antes delas, nós nos voltaremos para o texto, claro, e vamos ler todo o capítulo. Peço a sua paciência e a sua participação, para que a gente pegue o enredo, o fio da meada do começo do capítulo e possamos chegar do capítulo, versículo 12 adiante, que é o nosso texto de hoje. Creio que já deu tempo, nós abrimos. Vamos ler então juntos, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Juntos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mais do que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E agora o texto de hoje. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o texto de hoje é uma continuação da exortação que Paulo fala lá no primeiro versículo. Qual é a exortação? Alegrem-se no Senhor. Percebam, meus irmãos, que este apelo de Paulo, ele tem a ver, meus irmãos, com as mensagens falsas que giravam em torno da igreja naqueles dias. Mensagens que traziam para o povo uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade e uma justiça baseada nos seus próprios méritos. Então agora, meus irmãos, Paulo está exortando esse povo, ou melhor dizendo, começou na semana passada, para que nos méritos de Cristo, na cruz, como nós cantamos no último cântico, agora há pouco, estivesse o nosso foco, a nossa glória, não nas coisas terrenas. Nós vimos isso com bastante extensão na semana passada, e agora no versículo 12, veja bem o que Paulo coloca para nós, para introduzir a nossa quarta, seguindo a ordem, lição do texto de Filipenses capítulo 3, que é a seguinte: a alegria em Cristo reside em prosseguir rumo ao alvo, mesmo em nossa imperfeição. Acho que está faltando a preposição ali, eu comi, estava com fome antes do lanche, coloca ali por favor. A alegria em Cristo reside em prosseguir rumo ao alvo, mesmo em nossa imperfeição. E nós vamos ver no texto, meus irmãos, que Paulo vai jogar com a palavra perfeição no texto, mostrando para nós um falso ensino e como deveria ser um ensino verdadeiro diante desta palavra. Então, meus irmãos, no versículo 12, Paulo retoma o nosso texto dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, tudo aquilo que ele havia mencionado no versículo anterior, 10 e 11. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Meus irmãos, é tão interessante quando a gente começa a cavucar, a escavar o texto bíblico, e a gente descobre coisas preciosas. Em primeiro lugar, olha só, primeiro Paulo fala, meus irmãos, da sua situação de imperfeição, e que, é claro, é compartilhada por mim e por você. Não que eu já tenha obtido. Eu não cheguei lá. Este é um objetivo, é um alvo, é um desejo, é um anseio da minha vida. E aí logo depois ele fala, ou tenha sido aperfeiçoado. E aqui está a indireta, a dica do texto, que os filipenses entenderam muito bem. Os opositores, meus irmãos, da pregação paulina, os opositores da pregação de Paulo se achavam iluminados. Eles se achavam perfeitos ou aperfeiçoados, porque eles tinham chegado a uma compreensão que não era superior da fé cristã. E eles contradiziam o ensino de Paulo, dizendo que ele era, digamos assim, desanimador, depressivo. Esse negócio de sofrer pelo Evangelho, esse negócio de padecer, esse negócio de participar do sofrimento com Cristo, isso não é coisa para cristão, não.
Nós fomos chamados para ter um conhecimento superior e eles eram arrogantes em relação a isso. Então é por isso, meus irmãos, que Paulo coloca já no versículo 12 essa questão aqui dos aperfeiçoados. Eu não fui, eu não sou como eles, eu não me considero como eles. E é interessante, meus irmãos, que esse entendimento errado daquela época, ele não morreu com o passar dos séculos. Hoje de manhã, na nossa EBD, nós falamos de uma determinada igreja que, eu não diria que é uma igreja, mas se chama assim, em que eles ensinam uma heresia em que o crente não peca mais, porque ele já está em Cristo. E eu não sei bem de onde esse pessoal tira isso, mas é a ideia, meus irmãos, de que eles alcançaram um determinado nível de perfeição espiritual que o pecado não pega mais, não chega neles. Eu fico pensando se eles observam o mundo ao seu redor. Porque, meus irmãos, e se eles observam a Deus? Porque Isaías, quando estava no capítulo 6 diante de Deus, e viu a glória e a santidade de Deus, ele olhou para si e disse: ai de mim, porque sou pecador. E eu vivo no meio de pecadores. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando nós conhecemos Deus de verdade, meus irmãos, nós percebemos o quão santo Ele é e quão pecadores nós somos. Então Paulo fala: eu ainda não estou aperfeiçoado. Eu ainda não completei a minha carreira. É verdade, meus irmãos, que Paulo nos falou muitas semanas atrás, no capítulo 1, que aquele que começou a boa obra em cada um de vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Ora, cargas d'água, por acaso você já chegou alguma vez que você estava, ou alguém estava construindo uma casa, e a casa estava lá com as colunas, as paredes, estava até com um reboco já, mas não tinha rede elétrica, não tinha esgoto, não tinha encanamento pronto. Essa casa está pronta, irmãos? Aí o mestre de obra diz: aí ó, está pronta, está perfeita. Você: não está. Porque a obra ainda não se completou. Paulo, meus irmãos, demonstra a humildade do servo de Deus e do Evangelho diante daqueles que eram seus opositores, que se julgavam perfeitos. E aí Paulo completa o versículo 12 dizendo o seguinte: mas, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para alcançá-lo. E aqui, meus irmãos, tem outra coisa bonita desse texto. De propósito, Paulo usa um verbo que tem dois significados. Aqui quando ele diz: eu prossigo para o alvo. É o mesmo verbo, meus irmãos, usado lá no versículo 6, quando ele disse que ele foi perseguidor da igreja. Paulo está dizendo no versículo 6, eu fui perseguidor da igreja, porque era um zelo, um falso zelo, um zelo equivocado religioso. E agora eu sou perseguidor do alvo. Ele usa, meus irmãos, o mesmo verbo no grego, mas tem duas traduções possíveis. Para mostrar que antes de Cristo, eu perseguia alvos errados, eu perseguia pessoas erradas. O meu passado me condena, mas hoje eu persigo, eu prossigo para o alvo certo. A palavra alvo aqui é a ideia da fita de chegada na corrida. Agora, dia 9 agora, não sei se alguém da igreja participou. Alguém foi na corrida 9 de julho aí? Só o Ronaldo? Eita, que igreja sedentária. Vamos mudar isso ano que vem, Ronaldo? Nem que seja me arrastando com meu joelho operado 2 vezes, a gente vai lá. E deve ser legal, porque eu já participei também de corrida nos meus idos anos de 1900. Então, que sensação é você cruzar a linha de chegada? Eu completei o alvo. Eu alcancei o objetivo. Eu fiz aquilo para o que eu me propus, que eu treinei, que eu abri mão de coisas, como a vida do atleta é. E Paulo está dizendo: eu persigo, eu prossigo para o alvo. Mas por que ele faz isso, irmãos? O versículo 12 continua: pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A palavra alcançado, meus irmãos, significa conquistado. Cristo foi lá e conquistou quem não era dele, para que agora Paulo, eu, você, sejamos emblemas, troféus, daquilo que o verdadeiro vencedor conquistou na cruz do Calvário. Por que nós somos vencedores?
por causa dele. Por causa daquilo que ele conquistou na cruz. Por causa daquilo que ele realizou lá. Ou seja, o alvo, meus irmãos, não é algo a nos desanimar por causa da nossa imperfeição. Porque a nossa caminhada, a nossa corrida, o nosso progresso é feito em Cristo Jesus. Não andamos sozinhos. Nós fomos conquistados, ganhados por Ele. E aí o texto continua, meus irmãos, no versículo 13. E aí ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ele vai nos descrever agora duas atitudes. Paulo então aqui faz um retrato da condição do cristão, o qual está em andamento, em progresso, em condução. Irmãos, fomos alcançados, mas nós ainda não alcançamos o nosso alvo final. Nós fomos caçados por Cristo, conquistados por Cristo, mas ainda não alcançamos e conquistamos aquilo que nós devemos. E o que é que nós devemos fazer nesse meio tempo, nesse intermédio? Porque se nós já fomos alcançados por Cristo, mas o alvo está lá na frente, e agora? Qual é o enredo da vida do cristão? Porque nós estamos, meus irmãos, aqui na típica situação teológica do já e do ainda não. Eu já fui alcançado por Cristo? Check. Ok, confere. O alvo está lá, o alvo é Cristo, conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, a palavra nos assegura, então confere. E o meio do caminho? Sério, meus irmãos, porque você pode viver 90 anos nesse meio do caminho. Você pode viver 10 anos. Você pode ver mas você pode ver décadas no meio do caminho. E antes de nós falarmos, meus irmãos, o que Paulo fala sobre o intermédio, eu quero deixar uma frase que não é minha, mas é muito importante. Mais importante do que começar bem é terminar bem. A maioria da nossa igreja, meus irmãos, é composta de gente muito nova na fé. Os mais velhos aqui, a não ser que vieram de outras igrejas, né? Convertidos na nossa igreja tem 11 anos de convertido, vai chegando perto dos 12. Alguns têm um pouquinho mais. Ou seja, meus irmãos, nós temos uma longa caminhada pela nossa frente. Não passando um ônibus por cima da gente, não caindo um meteoro, não é verdade? Uma longa caminhada na nossa frente. Você já imaginou o que é servir ao Senhor? Nós temos apenas uma pessoa neste auditório que poderia nos testemunhar sobre isso, que é a irmã Terezinha, mas o que é servir ao Senhor 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? A minha avó faleceu com 94 anos, tendo servido ao Senhor por volta de 85 a 87 anos. O que é andar rumo ao alvo, convivendo com o pecado, com a tentação, por 80 e tantos anos de vida? 2 passos, ou atitudes, ou ações Paulo nos dá. Primeiro, deixe seu passado no passado. 3 atitudes, desculpa, aqui no texto. Deixe seu passado no passado. É o começo do final do versículo 13, veja na sua Bíblia. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. No caso de Paulo, a religiosidade, a perseguição à igreja por causa do seu zelo, as suas credenciais religiosas e espirituais que ele mencionou. Agora, até mesmo as suas realizações apostólicas. Paulo deixa tudo para trás por causa de Cristo, porque é Ele que está mais à frente. Meu irmão, quantas vezes alguém ouve o Evangelho e aí ele quer fazer o seguinte, quer fazer a sua mala, quer preparar toda a sua vida, botar nas costas assim, onde você está indo? Eu estou indo servir a Cristo, porque me chamaram aqui com o Evangelho. Só que essa pessoa ainda não compreendeu que ela precisa se desfazer da sua bagagem, desfazer do seu passado, de tudo aquilo que carrega, para poder servir a Cristo. De se desfazer de tudo aquilo que ele se orgulha de ter feito. Porque é verdade, meus irmãos, muita gente entra em determinadas igrejas com o seguinte pensamento: agora essa igreja vai para frente, porque finalmente eu cheguei. É gente que se converte e acha que o cristianismo começou com ele.
Que a igreja evangélica começou agora que a pessoa se converteu. Por quê? Porque acha que o seu passado endossa alguma coisa. Na verdade, o seu passado lhe condena. E Paulo diz, eu quero me desfazer de tudo isso. Não olha para trás, não. Um outro grande problema, meus irmãos, são aquelas pessoas que vêm a Cristo, mas vivem debaixo do peso dos seus erros anteriores. O primeiro disse, se orgulha da sua vida anterior. O outro, não posso fazer nada. Semana passada nós tratamos sobre isso, lembra? Nós falamos de um homem aqui que tinha tudo na vida para ser um traumatizado. Eu fico pensando, irmãos, Paulo escrevendo aí, lembrando, nessa igreja que eu estou escrevendo aqui, tem umas 4 famílias que eu matei membros dessas famílias. Mas ele é um homem, meus irmãos, sem amarras, sem velcros. Porque ele diz o quê? Deixando as coisas que ficaram para trás. Primeira questão, deixe seu passado no passado. Segundo, avance para o que está à frente. Aí é o final do versículo 13. Avançando para os que estão adiante. Avançando para as coisas que estão adiante. Os demais desafios do seu ministério. As suas futuras lutas contra o pecado, ele sabia que ele ia encarar. A imagem, meus irmãos, aqui é de um corredor. Que talvez, por exemplo, ele não tenha feito uma boa última volta. Ou que talvez ele tenha um concorrente muito forte vindo atrás. Mas ele não se importa, ele não olha para trás, ele olha para diante. Eu não me lembro de uma corrida, acho que eu participei, de gente que fica olhando para trás. Você pode tropeçar, você pode barrar em alguém, você pode perder o ritmo da sua passada, você olha para frente. Essa é a ideia de Paulo aqui. Avance para aquilo que está à sua frente. Concentre-se nisso. Pastor, mas como que eu poderia exemplificar isso na minha vida hoje? Simples. Muito simples. Tudo que você não é hoje ainda na sua vida espiritual está à sua frente. Você levantar a mão, não. Por favor, não levante a mão. Mas se você nunca ganhou alguém para Cristo, você tem uma enorme tarefa à sua frente. Se você ainda se considera um desconhecedor da palavra de Deus, você tem uma enorme tarefa à sua frente. Se você se considera incapaz de explicar a palavra de Deus e a doutrina cristã, você tem um enorme desafio na frente. Sabe o que me assusta, meus irmãos? Que muitos cristãos, se você dá uma folha de papel para eles, assim, escreve aqui os sonhos aí, o projeto que você tem na sua vida. Ah, ele vai lá conhecer a Europa, me formar, casar, me casar bem. Eu estou para ver uma situação em que alguém recebe uma folha de papel, numa dinâmica, numa coisa assim, alguém coloca assim, não, eu quero realmente conhecer a palavra de Deus, quero ler a Bíblia toda neste ano, eu quero ser um evangelista como estilo de vida. Porque nós estamos comprando, meu irmão, a receitinha do mundo. De que você só vai ser feliz com um carro novo, com a casa nova, com a roupa nova, com o iPhone 10, sei lá que número que está essa desgraça já, então assim vai. E nós vamos traduzindo as nossas conquistas em coisas que se pega, que se toca, que se vê. Paulo está falando aqui, meus irmãos, olhando para que estão adiante, porque o alvo dele é Cristo. E o iPhone 10 não vai me fazer chegar mais perto de Cristo. Um novo computador, ou um novo carro, ou mais um diploma, ou passar no concurso, não vão me ajudar nessa caminhada. O que vai me ajudar é Cristo. E perceba, meus irmãos, que muitas vezes nós entramos nessa roda viva e gastamos todo o nosso tempo e energia correndo atrás de coisas erradas. Porque não estamos olhando para aquelas que realmente deveriam estar diante de nós. Então, repetindo, deixe seu passado no passado, avance para o que está à frente. E em terceiro lugar, agora já no versículo 14, ele diz, vá em direção ao alvo correto. Ele fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu sou imperfeito, mas o alvo está lá, e eu posso chegar até ele em Cristo Jesus. Paulo repete várias ideias usadas no nosso contexto aqui. Ele novamente usa o prossegue, o persegue, que ele mencionou anteriormente, e agora ele prossegue para o alvo. Este alvo, meus irmãos, é o final do chamado.
É o chamado em Cristo Jesus que Ele tem para mim e para você. Amado, a vida que nós tenhamos aqui, por mais longa que seja ou mais curta que seja, não importa, não é o nosso objetivo final. Não é o nosso alvo final. O alvo nosso é a eternidade. E como nós estamos hoje vivendo a nossa vida aqui, em rumo à eternidade? Paulo diz que ele aguarda ou anseia o chamado celestial. Novamente ele usa uma figura da corrida. Na corrida, no mundo greco-romano, no tempo de Paulo, quando os vencedores terminavam, ficavam aguardando lá embaixo. E aí, a autoridade chegava no pódio e dizia, subi até aqui. Fazia o chamado. E Paulo usa, meus irmãos, essa ilustração para dizer, um dia, todos nós estaremos diante do Senhor. E Ele vai dizer, subi aqui. Vem aqui no pódio, para você receber a sua recompensa. Eu me lembro, meus irmãos, da palavra de Paulo em Coríntios capítulo 3, em que Paulo fala que todas as nossas obras serão julgadas pelo fogo. O fogo é um símbolo de purificação. Mas nesse texto, meus irmãos, uma coisa interessante, existe dois tipos de material. Um material resiste ao fogo, o outro não. Ele fala de ouro, pedras preciosas, você pode passar pelo fogo, é purificado pelo fogo e resiste. Mas ele também fala de que não resiste madeira, feno, palha. Paulo deixa claro, meus irmãos, que falta muitas vezes a nós a fidelidade de fazer o certo para Deus e a ambição, a boa ambição de fazer o certo para Deus. Deixa eu ilustrar de outra maneira isso aqui. Sei que a gente está se delongando um pouco nesse texto aqui, mas é importante que você não saia daqui compreendendo isso. Vamos supor, meus irmãos, que nós tivéssemos recebido uma carta, uma notícia, de que logo, logo, não sabemos quando, nós vamos ser tirados aqui de Boa Vista, do Brasil. Aí você diz, mas tirado como? A gente lê a carta e nós vamos para um outro país. Certo? E nesse outro país, o real não vale nada. Eu posso ter 300 milhões de reais no banco, eu não vou conseguir transpor um centavo porque não tem câmbio. Não é como se eu fosse para os Estados Unidos, eu cambiava para dólar, ou se eu fosse para a Europa, eu cambiava para euro. Não tem câmbio. Mas a carta me avisa que no resto de vida que eu tiver, eu vou poder fazer uma poupança lá naquele país. Os entendedores já entenderam onde eu estou chegando, né? Eu não tenho como levar meus reais daqui. Mas tudo que eu fizer aqui, eu posso começar a gerar uma poupança lá naquele país. Para onde eu vou me mudar a qualquer momento. Você começava ou não começava a colocar dinheiro naquela poupança de lá? Porque talvez você tenha um dia aqui. Talvez você tenha 10 anos. Mas você sabe, a carta disse que você vai para lá, acabou. Você não vai mais poder ficar no Brasil. Meus irmãos, essa é a exata ilustração da vida cristã. A qualquer momento, morreremos ou Jesus volta. A qualquer momento a nossa vida acaba. E nesse exato momento em que a nossa vida acabar, diz a palavra de Deus, nós estaremos na pátria celestial, da qual nós falaremos no final do nosso texto hoje. E a grande pergunta é, não conseguirei levar meus reais, não conseguirei levar meus bens, não conseguirei levar meu carro, minha casa, meu terreno, a minha herança, ou o que quer que seja. Mas a palavra de Deus me afirma o seguinte, guardai tesouros nos céus, onde a traça não corrói, a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Não acumula tesouros na terra, não. Que a Dilma aumenta a inflação e você dança. Ela enfurece o mercado exterior, o dólar sobe e você dança. Você fica contando com o PIS/PASEP e aí você dança. Você chega na segunda-feira e seu patrão lhe chama e diz, olha, infelizmente nós estamos cortando cargos, você é mais novato, você dançou. Não acumula aqui não. Não acumula aqui porque você morre e fica tudo para o pessoal brigar pelas suas heranças aí se tiver. Acumula lá. Então Paulo, meus irmãos, está mostrando que o chamado pode vir porque ele está investindo na eternidade.
A alegria em Cristo reside em prosseguir rumo ao alvo, mesmo em nossa imperfeição. O alvo está lá. Não fique paralisado por aquilo que você não pode fazer. Prossiga, meu irmão, porque existe um alvo, e esse alvo é alcançável em Cristo Jesus. Quinto lugar na nossa contagem. A alegria em Cristo reside em prosseguir em uma vida coerente. De novo eu comi a bendita da minha preposição. Eu estou triste hoje. Depois você corrige aí. Bem ali. A alegria em Cristo reside em prosseguir em uma vida coerente. Paulo agora diz o seguinte, irmãos. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A palavra maturidade que você tem no versículo 15, na verdade significa maturidade ou maduro, né? Na verdade essa é uma tradução interpretativa, porque literalmente está escrito perfeito. E aí você entra em parafuso, pera aí. Paulo acabou de dizer que ele não é perfeito, como esse pessoal de fora, os falsos mestres estão afirmando que são perfeitos. O que será que Paulo está aprontando aqui? Ele não acabou de criticar os que se achavam perfeitos, iluminados, superiores, quer se achassem assim por questões religiosas ou por conhecimento? Se eles estavam errados, o que acontece agora? Um comentarista chamado Lightfoot, ele disse o seguinte sobre o texto: Paulo está sendo irônico, uma vez claro que sabemos que todos nós estamos longe da perfeição. Paulo está tratando aqui da maturidade ou da maturação cristã, que espera-se que cada um de nós esteja crescendo nela. Nós nos convertemos e à medida que vamos caminhando em Cristo e conhecendo a palavra e sendo testados e caindo, nos levantando e sendo perdoados e errando de novo, vida cristã, nós vamos amadurecendo. E é isso que Paulo está falando. Assim, todos os amadurecidos pela fé bíblica e pela sã doutrina devem ter a compreensão que Paulo nos explicou agora no versículo 12 ao 14, que nós estamos numa corrida, estamos indo rumo ao alvo. E Paulo termina deixando, meus irmãos, que Deus esclareça as pequenas dúvidas que não tem a ver com o que ele está discutindo aqui, que talvez os filipenses tivessem. Mas o mais importante é que Paulo se importa com o foco da mensagem para os filipenses. Aqueles que estão lá fora, lhes falta coerência de vida. Eles pregam uma coisa e vivem outra. Quando você anda na sã doutrina, quando você conhece a palavra de Deus, meu irmão, a sua vida precisa ser um espelho daquilo que você crê. Não tem condição de você crer certo e viver errado. Não há condição de você conhecer, ser doutor da Bíblia e viver de maneira errada diante dela. E talvez você esteja pensando, é verdade, pastor, não tem condição, fulano conhece a Bíblia e é um adúltero, fulano não conhece a Bíblia, é um ladrão. Irmãos, a gente sempre pensa nas piores coisas. É o adúltero, é o ladrão, é o mentiroso, o que bate na mulher, chuta o cachorro. Agora para pensar, meu irmão, coerência de vida é mais do que isso. No versículo 16, o apelo de Paulo é: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tudo que você já ouviu, o objetivo de Deus é que você dê uma resposta condizente com aquilo que você ouviu. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos o costume de ler juntos um livro só. Você já parou para pensar quantas verdades Deus já nos confrontou através dessa literatura? Ídolos do Coração foi um atropelamento. Confiando em Deus, de Jeff Bridges, foi uma sova, uma peia. Uma determinada irmã falou que ela estava com medo de ler determinado livro, porque já tinham dito para ela: se prepara. Por que, meus irmãos? Porque a gente vai sendo confrontado com verdades. E quando nós recebemos essa confrontação, não é assim: estou lendo o livro lá, né, tal. Minha mulher precisa ler isso aqui, ó. Muito bom esse livro para quem minha esposa, para o meu esposo. Nossa, esse livro aqui é perfeito para o meu filho. Eu vou deixar assim bem na cama dele para ver se ele lê. Porque essa era a atitude do pessoal lá de fora.
Quando nós olhamos, meus irmãos, para verdades bíblicas, direto da palavra, ou em bons livros, a ideia é que a minha vida seja espelho daquela verdade. Caso contrário, meu irmão, é puro conhecimento que não produz vida alguma, que não produz transformação alguma. A cabeça está desse tamanho, mas as mãos e os pés estão desse tamanho. O conhecimento é grande, mas a ação diante do conhecimento é pequena. E é interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus tem nos confrontado em toda a nossa vida cristã sobre determinadas coisas que são comuns a todos nós. O evangelismo. Alguém tem dúvida, meu irmão, de que a palavra de Deus nos ordena a pregar o evangelho? E eu quero enfatizar, sublinhar, negritar a palavra ordena. Não é uma opção. Há muitos anos atrás, um determinado homem, meio estranho com a fé cristã, uma vez está dentro, uma vez está fora, em pleno supermercado, quis me convencer que a pregação do evangelho era uma ordem exclusiva aos apóstolos, em Mateus capítulo 28. Eu falei, joia, então um monte de gente desobedeceu na Bíblia mesmo. Tem Filipe, por exemplo, pregando para o eunuco. É a pessoa que quer acomodar a sua vida e o seu comodismo à palavra. Ou, na verdade, ao contrário, acomodar a palavra ao seu comodismo. Será, meus irmãos, que eu tenho vivido uma vida coerente? A maturidade é aquela que ouve o princípio bíblico, percebe o princípio bíblico e diz, isto é para mim, não para outro. Perceba, meu irmão, que eu não quero que você seja uma pessoa acrítica, que não percebe os erros ao seu redor. Mas perceba, voltando para o exemplo de Isaías, que quando Isaías vê a santidade de Deus, ele tem duas atitudes. Ele percebe o pecado na sua vida, e aí ele percebe o pecado ao seu redor, na sociedade. Se ele percebesse o pecado apenas na sociedade, Isaías seria um enorme hipócrita. Mas ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de gente de lábios impuros. E meus olhos têm visto o Senhor dos Exércitos. A nossa atitude, meus irmãos, é de perceber o erro a começar em mim. A começar na minha vida. É por isso que em nossa igreja nós insistimos com você. Não deixe a sua vida devocional entrar em neutro, em ponto morto. Tenha uma vida diária com Deus. Tenha uma vida devocional diária. Não uma vez por semana. Não, hoje é dia do grupo de vida. Hoje eu correr lá e fazer aqui a semana inteira. Não sorri não, meu irmão, senão você se entrega. Vida piedosa é aquela vida que anda todo dia com Deus. A alegria vai ser gerada na nossa vida, meus irmãos, porque nós estamos prosseguindo em uma vida coerente. Uma das coisas que mais esvazia a vida cristã de alegria é o pecado que não é tratado na nossa vida, que não é resolvido na nossa vida, que é empurrado para baixo do tapete, sabe? Que a gente finge que não está lá. Nós temos falado, meus irmãos, da necessidade de sermos testemunhas do Evangelho. Desde o começo do ano, nós temos falado sobre o fato simples e matemático de que se eu pregar, e Deus pela sua graça usar a minha pregação para alcançar um pecador, eu me multipliquei em quantos por cento, igreja? 100%. Eu era um, agora sou dois, ou somos dois. E se cada um de nós fizer a mesma coisa, apenas obedecendo a palavra. Perceba, meu irmão, não tem nenhuma visão aqui importada dos Estados Unidos. Não tem nenhum método mágico. É apenas olhar dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ah, isso aqui é comigo. Então eu vou ir e vou pregar o evangelho. Se eu fizer isto, apenas isto, e Deus pela sua graça se aprover de me abençoar e abençoar alguém em ser alcançado pelo Senhor, eu me multipliquei em 100%. E quantas vezes, meus irmãos, ano passa, ano entra, e eu sou uma testemunha muda do Evangelho. Esta semana, para terminar, uma amiga falou uma frase muito bonita. Pregue a Bíblia sem palavras.
vivendo-a. Perfeito. Mas sabe, amado, é impossível alguém conhecer o Evangelho se você não pregá-lo. Você pode ter um lindo testemunho, maravilhoso no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na família. Você pode ser aquela pessoa que todo mundo admira pela sua retidão, pela sua honestidade. Mas a única coisa que eles vão supor é que você é uma boa pessoa. Mas à medida que você abre a boca para pregar o Evangelho, eles começam a ligar os pontos. Ele é uma boa pessoa porque ele é um bom cristão. Agora eu quero ouvir aquilo que ele está pregando. O testemunho dele corrobora, confirma aquilo que ele quer me falar. Esse Jesus que ele prega realmente muda vidas. A alegria em Cristo reside em prosseguir em uma vida coerente. Em último lugar, meus irmãos, terminando o nosso texto de hoje, em sexto lugar, Paulo termina nos ensinando que a alegria em Cristo reside em discernir o nosso padrão de vida. Paulo começa dizendo: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Meus irmãos, sem nenhuma falsa humildade, pois os filipenses sabiam direitinho qual era a disposição do coração de Paulo, que ele não queria glória para si. Paulo desafia a eles para que sigam seu exemplo na simplicidade do Evangelho, que era exemplificado pela vida de Paulo, pela vida de outros como Timóteo e Epafrodito, que estão lá no capítulo 2, mencionados por Paulo, e muitos outros. Percebam, meus irmãos, que esta igreja estava sendo atacada por maus exemplos. E Paulo está dizendo: esqueçam esses e cola, gruda com aqueles que têm sido um bom exemplo para o Evangelho. Igreja, eu quero dizer a mesma coisa para você. O meu anseio e a minha esperança é que as pessoas do seu trabalho, cristãos como você, que as pessoas da sua faculdade, da sua escola, cristãos como você, percebam, pela graça do Senhor, na sua vida, alguém que vale a pena colar com Ele, andar junto. E eu percebo, meus irmãos, que na minha caminhada com o Senhor, esse ano eu estou completando 35 anos de vida cristã. Muitas vezes eu ficava só lá no meu cantinho observando. E algumas das pessoas que tinham mais destaque na igreja, que eram mais espalhafatosas, que eram mais extrovertidas, participativas e tudo mais, boas pessoas, pessoas simpáticas, não tinham um exemplo de seriedade com Deus, com a palavra, com a doutrina, com o ministério evangelístico que eu gostaria na minha vida. Mas aí eu começava a observar alguns mais calados, alguns mais fora dos holofotes, que nunca iam lá na frente, que nunca tinham destaque, mas tinham vidas profundamente piedosas. Às vezes, meus irmãos, nós não percebemos os bons exemplos que estão ao nosso lado e como nós devemos e podemos aprender com a vida desses irmãos. Paulo está dizendo: existe um padrão, sim, de conduta cristã. Amados, apesar de que cada cristão, claro, é uma pessoa diferente, com a sua história diferente, com a sua formação diferente, com o seu sotaque diferente, com as suas origens diferentes. Quando se fala de andar cristão, cada um de nós somos, ou deveríamos ser, como clones, por assim dizer, do Senhor Jesus. E como que nós podemos ser pequenos cristos? Aí está o sentido da exortação de Paulo. Eu observo a vida do meu irmão, imperfeito como eu observo a vida do meu irmão, lutando no progresso para o alvo, tal como eu, mas eu percebo que, naquela área em particular, ele é um exemplo. Aí o que eu faço? Eu colo com ele. Eu ando com ele. Para poder aprender, perceber como é que ele tem andado tão fiel, tão correto diante da palavra nessa questão.
Por isso que é tão interessante, meus irmãos, nós observarmos a vida das pessoas dentro da igreja, dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus. E nós aprendermos com os exemplos de outros irmãos. Para mim, como pastor, é gratificante conhecer outros pastores, homens de Deus, às vezes até mais novos do que eu na idade, no ministério, que têm sido de enorme exemplo na minha vida, que têm me ensinado profundamente. Na semana retrasada eu estive em Manaus na conferência Fé na Verdade. E essa conferência foi criada principalmente para alcançar ou para abençoar os pastores do interior do Amazonas. A maioria em lugares onde mal eletricidade tem, pouca internet, e muitos deles que não tiveram o privilégio de ter um grande estudo teológico. E ali eu estive com aqueles irmãos. Inclusive conheci um amigo de juventude da minha sogra. Irmãos, que tolo que eu seria. Porque eu vim do Rio de Janeiro. Porque eu estudei no seminário tal. Porque eu falo outras línguas. Porque isso, porque aquilo. Porque eu torço para o melhor time do mundo. Por causa do meu currículo. Chegar a dizer assim, não tem nada para eu aprender. Como eu aprendi com irmãos. Até que falam nós vai, nós é. Os piedosos. Tementes a Deus. E detalhe, fazendo um trabalho que eu confesso, eu não faria. E agradeço a Deus porque nunca me pediu fazê-lo. Dando as suas vidas no anonimato. Se eu mencionasse o nome de todos eles, provavelmente eu tenho certeza que você não conheceria. Mas estão ali e eu aprendi. E eu fiz um laço, fiz um elo. E aí trocamos telefone, trocamos e-mail, adicionamos um ao outro no Facebook. Hoje em dia está tudo mais fácil. Falamos, vamos manter contato. Ano que vem nós estamos de novo aqui na conferência para continuar compartilhando. Assim é a caminhada cristã. Você sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque no versículo 18 e 19, Paulo diz, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e Paulo começa a falar deles. Esta é a razão, meus irmãos, porque eu preciso colar com quem tem seriedade com Deus, quem tem seriedade com a palavra de Deus, quem tem temor e piedade na sua vida cristã. Porque na caminhada nós vamos ser cercados de outros. Eu me lembrei agora, sabe de quê? Do Peregrino, de John Bunyan. Quando o Peregrino estava andando rumo à cidade celestial, no caminho se apareceu todo tipo de falsos interessados no seu bem. Se você não leu o Peregrino, meu irmão, não sei o que você está esperando. Leia e leia com seus filhos. Charles Spurgeon leu umas 100 vezes na sua juventude. E esse livro retrata, meus irmãos, como que na caminhada cristã a gente pode sim, e ele teve companheiros de luta, no qual ele se espelhou, mas teve esses inimigos da cruz aqui também. E agora detalhe, meus irmãos, é que apesar das palavras duras de Paulo, Paulo diz, eu lhes digo com lágrimas, repito com lágrimas, não com orgulho, mas tristeza diante do comportamento reprovável dessas pessoas. Irmãos, alguns são tão, nos dias de hoje, tão ridículos, que a gente se surpreende como consegue enganar as pessoas. A última é uma, sei lá como classificar, que disse que é a mulher de Apocalipse capítulo 12, que disse que se for no inferno, só falta converter o próprio diabo. Mas sabe ela que o diabo não está no inferno, só está nas revistinhas do Maurício de Souza. Uma profunda desconhecedora da palavra, mas dá uma olhada no perfil dela. Uma mulher idolatrada. É até uma moça bonita, um cabelo preto muito bonito, que as mulheres com certeza gostariam de ter a receita do cabeleireiro dela. Mas do teólogo. E multidões indo atrás. É só você ligar a televisão. É só você olhar aqueles que estão formando a cabeça da nossa geração. Lágrimas por causa do erro que está sendo propagado.
O erro deles, meus irmãos, principal na época de Paulo, era esvaziar o aspecto futuro e eterno da cruz e se concentrar e aplicar o significado apenas para agora, para o terreno. É o que diz o versículo 19. O destino deles é a perdição porque o seu Deus é o estômago, é a satisfação agora. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Enquanto que Paulo está apontando os filipenses todo o tempo para a eternidade, como nós temos tentado fazer nessa mensagem também. Olhar para o eterno e não para agora. Pastor, mas por que é tão importante olhar para o eterno? Paulo nos explica. Ele diz, eles só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania, versículo 20, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, a nossa casa, a nossa pátria está nos céus. Meu irmão, é aquele país para o qual nós vamos que deve nos importar, não esse aqui. Porque ainda que você viva 100 anos, o que é isso diante da eternidade? Ainda que eu viva muito mais do que eu gostaria, o que é isso diante da eternidade? E o que me entristece, meus irmãos, é muitas vezes ver que até em nossas casas, muitos pais investem maciçamente na educação dos seus filhos, gastam um bom dinheiro com educação, gastam um bom dinheiro com vestimenta, tentam dar o melhor que o dinheiro pode dar em tudo, mas esquecem do principal. Hoje nasceu mais um primo de 2º grau meu, filho da minha prima. Acompanhamos todas as dores do trabalho de parto via WhatsApp, que estava acontecendo, finalmente cesárea, porque não deu mais jeito, e nasceu. E o meu desejo para eles foi, Daniela e Jô, que o Senhor lhes enche de sabedoria para levar o seu filho a Cristo. Porque, meus irmãos, a coisa mais importante do mundo não é um teu filho ter diploma, ou uma casa. É você ter a tranquilidade no seu coração de que ele passará a eternidade também junto com você. Não há nada mais importante. Todas as outras coisas são substituíveis, mas você não gostará de substituir a eternidade do seu filho pela alternativa. Pregar o Evangelho dentro da nossa casa. Falar dentro, porque Paulo fala da bendita esperança do versículo 21. Porque o Salvador virá, esperamos ansiosamente, e pelo poder que o capacita a Ele de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, envelhecidos, enrugados, adoecidos, tornando-lhes semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo fala e termina com a mesma ressurreição dos mortos que ele terminou o texto da semana passada. Hoje de manhã na nossa EBD, a qual nós temos inclusive um ótimo número, nós falamos o que, meus irmãos? O Evangelho anuncia boas novas de salvação, sim. Mas o Evangelho anuncia a ressurreição dos mortos. Não sei quanto tempo faz que você esteve face a face com a morte. Para alguns eu sei que foi pouco tempo, para outros mais tempo. O que é a morte? Senão a declaração para todos nós da fragilidade da nossa vida. Sabe o que Paulo fala diante da morte? Onde está a morte? A sua vitória. Onde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Engolida foi a morte na vitória de Cristo. Você tem consciência que se você estiver sentado ao lado de um verdadeiro cristão, essa criatura vai passar a eternidade do teu lado? Mas não se preocupe. Eu não serei mais tão irritante assim. Eu não serei mais chato como sou. Eu não serei mais tudo aquilo que você acha que eu sou de ruim. Porque quando essa ressurreição chegar, não apenas o nosso corpo glorioso será como o do nosso Senhor, mas como nós vimos hoje também na nossa EBD, nós seremos para sempre e todos sempre livres de toda a presença do mal. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou ansioso.
A palavra de Paulo no versículo 20 é a minha, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De vez em quando eu me pego olhando o pôr do sol, que é um dos poucos momentos aqui em Boa Vista que a gente pode olhar para o céu, sem ser cegados. Eu fico me olhando, vendo o pôr do sol e pensando, já pensou se aquelas nuvens abrissem assim? E ao toque de uma trombeta, o arrebatamento da igreja acontecesse hoje, nesse instante, deixando projetos inacabados para trás, e daí? Deixando poupanças para trás, pode ficar. Casas, carros, casamentos que estão em planejamento de acontecer, deixando tudo para trás, porque o eterno tomou o lugar do efêmero. O que realmente vale tomou o lugar do que de valor nenhum realmente tem. Porque tragada foi a morte na vitória, e a ressurreição da nossa vida já chegou. Você quer perguntar, meu irmão, por que Paulo fala para você ser alegre? Por causa de tudo isso que nós vimos nesses 2 últimos domingos e muito mais. Enquanto eu e você mantivermos a nossa vista nesta terra, nós não conseguiremos usufruir plenamente desta alegria. Mas desligue-se desta terra e você experimentará a alegria que excede todo o entendimento. Inexplicável, eterna, em Cristo Jesus. Se você está aqui essa noite, e grande parte do que você ouviu, talvez você tenha ouvido pela primeira vez, ou mesmo que não seja pela primeira vez, desta vez fez um sentido diferente à sua vida. Este é o Espírito Santo falando ao seu coração. Eu quero desafiar você com a palavra de Deus, diz que se hoje você ouvir a sua voz, a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas que você possa, sem arrependimento dos seus pecados, se render ao Senhor. Entregar a sua vida a este Senhor maravilhoso, que está sussurrando e chamando ao seu coração nessa noite. Oremos. Deus querido, nosso coração verdadeiramente se alegra, porque no nosso caminhar até o alvo, Tu és o nosso companheiro. Tu és aquele que anda conosco, que nos acompanha, que está todo o tempo conosco. Nós Te exaltamos e Te glorificamos, porque não estamos sozinhos nesta caminhada. E nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que Tu nos capacite a discernir pessoas que nos ajudem ainda mais. Que nós possamos, ó Deus, olhar para a Tua palavra em obediência e viver, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem nos confiado. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o futuro, para o resto da caminhada e fazer planos que possam ecoar na eternidade e não apenas de coisas que ficarão deste lado. Nós possamos estar guardando os nossos tesouros, onde nada pode alcançá-los, guardados em Cristo, aquele que é o motivo da nossa alegria. Nós Te agradecemos no nome dEle nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.